Vamos entrar na presença do Senhor, igreja. Feche os olhos, tá? Por gentileza, obreiros, ajuda o pastor para dar tudo de acordo à vontade de Deus. Fecha os vidros ali, isso. Se tiver alguma criança assim que estiver conversando, eu peço a vocês que me ajudem, tá? Porque o pastor não pode parar para... Isso. Vamos deixar tudo na paz do Senhor. Nesse momento aqui está tendo uma guerra muito grande. Eu parei um pouquinho ali dentro para poder compreender as coisas de Deus. Eu paro um pouquinho ali para respirar, ficar no espírito, né? Para buscar entender, porque algumas coisas acontecem, igual derramou a água da piscina. No mundo físico parece que é uma coisa simples, mas no mundo espiritual, só Deus sabe o tanto de lágrimas que essa mulher já derramou pela vida dele. A esposa, né, filha? Então, é igual a palavra hoje, pela manhã, que desde o primeiro dia Deus já ouviu a sua oração. Desde o primeiro dia, né? Então tinha o príncipe da Pérsia, né? Um dos principais demônios que atrapalhava os caminhos dele. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, ele vai se tornar um filho de Deus no batismo, tá bom? É o Pedro Henrique, né? É Pedro Henrique, né? É isso que você quer? É isso que eu quero. Aceitar Jesus como seu único, exclusivo Senhor? Sim, Senhor, aceito. É um caminho maravilhoso, é um caminho bom, um caminho que leva para a salvação. Mas vamos ter aflição, vamos ter luta. Quando batizar o Pedro Henrique, a velha criatura vai morrer ali. E morre também os seus efeitos, né? Os seus feitos, né? O passado. Para mim não interessa o passado, mas é necessário que isso morra ali, para que nasça um filho do Deus Altíssimo, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. Amém? É isso que você quer? Isso que eu quero, isso que eu estou preparado para qualquer coisa que vir. Estou com ele, ninguém, nada me abala. É ele que é o batismo. Ele disse essas palavras, amém, igreja? É o caminho. É que ele está emocionado. Ele é a esposa, né? Mas vamos dar início aqui em nome de Jesus Cristo, tá bom? Feche os olhos, coloca a mão na altura do coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, entramos na presença do Senhor. Entramos na presença do Senhor, meu Deus, e agradecemos ao Senhor por essa festa, por esse momento. E nós somos ali, meu Deus, pela misericórdia do Senhor, convidados para essa festa. Pai, tantas pessoas hoje estão vivendo uma tristeza, uma angústia, e nós estamos vivendo, meu Deus, pelo amor e pela tua misericórdia, um renovo, uma vida que estava perdida e o Senhor a encontrou. A ovelhinha que ali orava, buscava o Senhor e estava perdida, mas o Senhor a trouxe. O Senhor mesmo disse: só vem a mim o que o Pai envia, e todos que o Pai envia, não vou lançar nenhum desses fora. Pai, abençoa ainda mais a vida do Pedro Henrique, Senhor. Meu Deus, estamos aqui numa cerimônia, uma cerimônia que deu início por João Batista, a voz que clama pelo deserto, o que direita o caminho para o Senhor. João Batista proclamou o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. Mas João Batista também disse que depois dele viria um que era maior do que ele, que nele está a primazia, e esse batizaria com o Espírito Santo. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nessa festa para contemplar a glória e a transformação
que o Senhor, através da glória e do poder do Senhor, vai fazer na vida do Pedro Henrique. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço desde já, pela vida dele, pela alma dele, e pela família dele estar na presença do Senhor, Pai. Te agradeço porque eu sei que no santo monte do Senhor estamos guardados e protegidos em nome de Jesus. Receba, meu Deus, o nome do Pedro Henrique no livro da vida. Receba, meu Pai, o caminho dele aí, meu Pai, com o Senhor no reino dos céus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A igreja diga amém. Diga graças a Deus, bem forte para Jesus. Glória a Deus. Então vamos dar início a mais uma cerimônia do batismo, né? Começando com João Batista. Há mais de 2024 anos começou o batismo nas águas, o qual também Deus já tinha feito ali uma ilustração de como seria a purificação também na época de Noé, né? Que ali lavou a imundícia da terra nas águas. Quem compreende que o pastor está pregando? O homem se corrompeu, quem lembra disso aí? Então ali Deus limpou a terra com água, e hoje simboliza no batismo, né? Ali não que está purificando o pecado da carne, não, mas indagando uma boa consciência que a pessoa está andando com Cristo Jesus. Isso é o batismo. Morre a velha criatura e nasce uma nova para Deus. Quando diz que é necessário nascer de novo, quando a Bíblia diz que importa nascer de novo, é porque tem que morrer o velho homem, tem que morrer o velho eu. O que você fazia e praticava antes de você batizar, você fazia na sua ignorância. Depois que você batiza e você assume uma aliança com Deus, que não é forçado, não é obrigado, é para quem quer nascer de novo, não é verdade, igreja? Então tem que honrar a palavra que está sendo feita aqui, uma aliança. Estou batizando, eu vou aceitar Jesus como o único e exclusivo Senhor, mas a velha criatura vai morrer, vai ficar sepultada aqui dentro dessa piscina, vai pôr uma pedra em cima e acabou, não volta mais, acabou. Fazeis morrer a vossa natureza terrena. Tem pessoas que batizam, depois se tornam obreiros, pastores e apóstolos e demais, e esquece da aliança que faz com Deus, e começa a andar segundo a sua carne. Vou dar um recado para você: se Deus não poupou nem os anjos, que era luz e não tinha pecado, o que te garante que Ele vai poupar você? Nós temos que andar segundo a promessa de Deus, independente do tempo que nós vivamos nessa terra. Nós somos peregrinos nela. Não pense que você vai ficar longe da ira vindoura. Não, a lei é para todos, a palavra é para todos. Deus não poupou o mundo inteiro, lavou com água, porque Ele vai poupar você. Você não deixe o diabo te enganar, não deixe Satanás encher seu coração. O batismo é para morrer a velha criatura e nascer um filho de Deus que viva conforme a vontade de Deus. Amém? Quando disse vontade de Deus, não é a sua vontade, não é o seu querer, não é o seu eu. Você pode pensar muitas coisas, o pensamento do homem é pequeno, a palavra de Deus é a verdade, é o que está escrito. Glória a Deus. É do jeito que está o quê? Escrito. Ah, pastor, mas o senhor prega de um jeito para a gente entender. Não, eu prego do jeito que está aqui. Deus não poupou os anjos. Poupou? Poupou os anjos? Poupou o mundo inteiro? Não poupou. Então não vai poupar ninguém que fuja da justiça dele. Quer permanecer salvo, guardado, protegido? Palavra de Deus, evangelho, obediência. Negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e me siga, Jesus disse. Nega-se.
retira-se da sua insignificância e se renda para Deus verdadeiramente. Glória a Deus, igreja. Porque o reino de Deus, para a gente ver Ele, temos que nascer de novo. E não é religião. Ele vai batizar, vai aceitar Jesus. Ele não está vindo para uma religião. Não é religião. Ele está vindo para o Salvador do mundo. Glória a Deus, igreja. Está vindo para o Salvador daqueles que creem na palavra de Deus. Qual o nome desse Salvador? Jesus. Tem placa de igreja esse Salvador? Tem placa de igreja? Não tem. Jesus está acima de tudo, está acima de religião, está acima de tudo. Aonde você estiver, sirva Jesus, na obediência, na palavra. Não o seu eu, não o seu querer. Você também não escolhe aonde você vai servir Jesus. O servo serve aonde Deus manda. Pessoa que quer escolher para servir, ele nunca sabe o que é servo. Você escolhe aonde vai servir? Não. É Deus que escolhe aonde você vai estar. Ele está aqui não foi porque ele quis vir estar aqui. Deus trouxe ele aqui. Porque poderia estar em muito lugar. O servo não escolhe aonde vai estar. O servo somente vai aonde Deus manda. Não é verdade, igreja? Então Deus o trouxe aqui. E a partir de hoje eu creio que a presença de Deus vai estar na tua vida, filho, em nome de Jesus. E o que eu recebi eu vou entregar para Ele daqui a pouco, de Deus. Amém? Vamos aqui na palavra, Atos 8. Atos capítulo 8. Tudo é na palavra. O batismo é na palavra. A Santa Ceia é na palavra. Nós vamos almoçar é na palavra. Tudo é na palavra de Deus. É desse jeito que tem que ser o ministério do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra do homem pode ser bonita como for, pode ser sábia como for, mas é vazia. A palavra de Deus é completa. Tudo tem que ser a palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos aqui, ó, versículo 26. Filipe e o eunuco. Pega uma Bíblia para o nosso irmão aqui acompanhar, por gentileza, a esposa dele junto. Filipe e o eunuco, versículo 26. Pode acompanhar, tá, gente? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Glória a Deus. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Deus deu ordem ao apóstolo Filipe para ir evangelizar um etíope, um eunuco, uma pessoa regrada numa religião severa, uma religião ali violenta, a qual aqueles que não levam de acordo a religião no pé da letra eram mortos. Mas aquele eunuco, ele estava com o coração voltado para a palavra de Deus. Ele estava meditando na palavra de Deus. E ele não era simplesmente uma pessoa religiosa, não. Ele era de um alto escalão, da hierarquia maior. Ele era o segundo nesse reino. Ele era o segundo dessa rainha. Ele era um da guarda real de confiança dela. E Deus mandou ir até este homem, porque ele voltou o coração para a palavra de quem? Não importa onde a pessoa esteja, na hora que ela volta o coração para Deus, Deus traz para perto. Você entende o que o pastor está pregando?
não importa a religião, não importa se está no fundo do poço, na Cracolândia, não importa se está ali julgado para ser morto por homens, aonde a pessoa tiver o coração voltar para Deus, Deus resgata. Deus resgata. Olha o que diz aqui. Estava de volta e assentado no seu carro. Vinha além do profeta. Ele vinha além do quê? A Bíblia. Você vê como é importante a palavra de Deus? Uma pessoa que tinha vontade de adorar a Deus, estava numa religião, foi até para Jerusalém para adorar a Deus, mas não conhecia Deus, mas tinha o desejo de adorar. Não sabia que era Deus, mas o coração estava ali voltado para Deus. Queria conhecer a Deus. Por isso que ele estava lendo a Bíblia. Porque só lê a Bíblia quem quer conhecer a Deus, quem se humilha e busca compreender as coisas de Deus. Só quem quer se humilhar mesmo e conhecer as coisas de Deus que lê a Bíblia. Eu não é a igreja? Sim ou não? Então disse o Espírito a Filipe. Esse Espírito está com E minúsculo ou maiúsculo? Porque é o Espírito Santo de Deus. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Olha a vontade de conhecer a Deus, olha a vontade de se achegar a Deus. Este homem era um discípulo de Deus já? Ele conhecia Jesus, ele conhecia Deus, mas ele queria compreender as coisas de Deus. Ele orava, ele adorava, ele buscava Deus, mas ele ainda não conhecia quem? A Deus. Alguns adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos. Amém, igreja? Nós adoramos o que conhecemos. Alguns adoram sem conhecer. Se você perguntar para qualquer ser humano: você crê em Deus? Eles falam o quê? A maioria. Eles até falam: eu rezo todo dia, eu não é? Eu oro todo dia, eu não é? Mas eles estão orando, estão rezando, mas muitas das vezes eles falam: não precisa ir para a igreja. Eles nem perguntam: como é que eu vou entender se eu preciso ir para a igreja ou não, se ninguém me explica? Mas ele já tem a resposta, fala que não precisa. Então ele não conhece a Deus e nem tem vontade de conhecer. Quem tem vontade de conhecer a Deus, ele está aqui ao vivo, igual o Pedro Henrique, né? Ao vivo no meio de muitas pessoas, e confessando no meio de muitas testemunhas, Jesus como o único e exclusivo Senhor da vida dele. Não é isso, filho? Isso mesmo. Quem ouviu a igreja? É o que ele quer. Eu até entendo, até eu também ficaria um pouquinho tímido, né? Não é verdade? Porque muita gente, né? Mas o importante é que o coração dele está voltado para Deus. A gente vê por fora, mas quem vê por dentro é quem? É Deus. Aquele eunuco, ele não tinha quem explicasse para ele. E o eunuco queria ouvir o quê? A palavra. Quer arrebentar no seu ministério? Dê ouvido para a palavra de Deus. Você pode saber cantar todos os louvores. Você pode até profetizar. Você pode até falar em línguas dos anjos. Mas se não tiver o amor, se não tiver a palavra, nada foi feito. A palavra é a salvação. É a palavra. É a palavra de Deus. Então o eunuco, logo quando ele se interessou pela palavra, ele também se interessou pelo reino de Deus. Ainda que você não conheça a Deus, ainda que você não conheça a palavra de Deus, mas se você for humilde e falar: pastor, como eu entenderia se não há quem explique? Pode ter certeza que o pastor vai pregar a Bíblia inteira para você, e você vai ser alimentado em nome de Jesus.
Nunca se põe em nenhum lugar que você sabe de tudo, não é verdade? Que sabe todas as coisas. Quem sabe todas as coisas é aquele que te resgatou. O nome dele é Jesus. Esse sabe de todas as coisas. Amém, igreja? Paramos no 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vem lendo? Compreende o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Glória a Deus, igreja. Quem tem interesse pela palavra de Deus gosta de ficar perto de alguém que pregue. Quando alguém não quer ouvir você falando de Deus, pode sair de perto. Se essa pessoa não quer ouvir a Deus, ela vai querer ouvir você por quê? Porque alguma coisa você tem para oferecer para ela, e não é de Deus. É alguma coisa que você tem e ela quer. Não sei o que é, mas Deus o sabe, não é verdade? Você vê que o eunuco, ele poderia mandar os guardas jogar Filipe do outro lado da rua. Sabia disso? Ele estava cheio de segurança ali. Ele era um superintendente da guarda real, braço direito da rainha. Pensa que é brincadeira? Se ele não quisesse nada com Deus, ele falava: leva esse rapaz daqui, leva para a prisão, não é verdade? Vamos encarcerá-lo lá. Mas não, Deus também jamais mandaria Filipe para perto de alguém assim. Deus só manda você para perto de quem quer ouvir a palavra dele. Se a pessoa não quer ouvir, você está lá perto, a vontade é sua, não é de Deus não. Você está falando: vou salvar. Você vai salvar quem? Você não vai salvar ninguém. Você que gosta da pessoa, você que nasceu um sentimento ali, fica disfarçando. Não adianta disfarçar. Deus só vai mandar para quem quer salvação. Senão Deus salvava logo o mundo inteiro, não é verdade? Deus só vai salvar quem quer ser salvo. Para de se enganar. Para de ser criança na fé. Você já era para ser mestre. Quantos anos você vem ouvindo o Evangelho? Quantas vezes você vem ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra? Não seja criança, seja mestre. Tem que ensinar o povo. Glória a Deus. Jesus mandou para quem quer ser salvo. Ele está aqui porque ele quer ser salvo. Ele mesmo falou: cansei deste mundo. Não foi isso que você falou? Ele falou: cansei do mundo, cansei das coisas desse mundo. Por quê? Quer ser salvo. Ele viu que o mundo não tinha nada para oferecer. Não foi isso que você falou, Pedro Henrique? Exatamente isso que eu falei. Lembra que você falou aquele dia que você veio? Foi na sexta noite, né? Eu estava cansado. Cansado tanto por dentro quanto por fora. Tentava fazer qualquer coisa, nada dava certo. Tudo ao contrário. Dá um basta nisso tudo. Quem ouviu isso aí, igreja? Aí ele cansou do mundo, das coisas do mundo. Aí ele veio até Jesus. Agora, se ele não quisesse a salvação, você poderia ficar o dia inteiro falando, pregando, que ele não ia dar ouvido. Se a pessoa não quer a salvação, faça igual a esposa, ora, que Deus traz. Glória a Deus. Ora, jejua, não é verdade? Não é estando ali, sabe como é que é? Bajulando, que isso não vai salvar ninguém. Jesus trouxe a salvação para mim e para você, foi a base de chicoteada, de esforço, de sangue, espancamento, lágrima. A oração do Senhor foi tão forte, Ele colocou tanta força na oração, que as lágrimas, o suor dele se tornou sangue, orando por nós. Então é orar. Jesus não foi bajular ninguém. Me mostra Jesus bajulando alguém. Mostra na Bíblia. Pelo contrário, é onde não aceita a paz, Ele manda a gente sacudir até o pó da roupa contra aquela cidade. É ou não é? Eu prego para a pessoa uma vez, no máximo duas. Enquanto está ouvindo, eu estou pregando, mas não aceitou a paz, eu sacudo o pó e nunca mais prego. Diante do Espírito Santo, diante de Deus. Por quê? Porque eu e você, igreja, nós somos trabalhadores para fazer a vontade de Deus. Se o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má, você não tem que bajular ninguém. Se não quer a luz, não é verdade, igreja?
vai querer você? Você tem que ouvir a palavra de Deus e entender isso. Nós temos que ensinar o povo a buscar a luz, que é Jesus. Buscar a luz, que é quem? Jesus. Não adianta que você vai falar, tal pessoa é meu amigo, eu vou ganhar ele para Jesus. Eu já fui nessa. Quem já foi nessa aí? Você ganhou? Seja sincera. Não vai ganhar. Você quer ver você ganhar alguém para Jesus? É ajoelhar, dobrar o joelho, abrir jejum, orar e chorar por aquela alma. Os demônios perdem as forças e ali entra o poder de Deus. Aí você ganha para Jesus. É com força, é com lágrima. Amém? Vamos continuar aqui. 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. É exatamente o que nós estávamos falando. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Jesus sendo ali machucado, ferido por causa dos nossos pecados, ele ali não abriu a boca. E esse eunuco, ele estava curioso em saber quem era esse, que sofreria de tal forma por pecadores e não reclamaria. Porque eu e você é comum, quando alguém peca contra nós, a gente reclama. É ou não é? Sim ou não? Em Jesus, sendo Deus e tendo a primazia, Ele vendo os corações, a maldade de todos, e mesmo assim não abriu a boca, escolheu morrer por nós, para que nós venhamos até a vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados, não é verdade, igreja? Pelas suas pisaduras fomos curados, glória a Deus. Foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe começou ali a explicar para ele o que eu e você ouvimos todos os dias, que Jesus, Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso que Ele veio no mundo, para você não perecer, igual ele estava perecendo. O Pedro Henrique acabou de falar isso, e ele viu que isso não era a vida. Ele teve ali a sabedoria de Deus, que Deus não vai criar alguém para viver perecendo, para viver humilhado, maltratado, triste, com vontade de tirar a vida, nada dando certo, igual ele falou. Então ele ouviu a voz de Deus e viu que Jesus veio para trazer a vida em abundância e transformação. Glória a Deus, igreja. Então é isso. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Em algumas religiões, se ele fosse até lá, Deus jamais mandaria lá. Mas vou dar uma ilustração para você entender. Eles não batizariam ele, por causa
a religião tem que fazer um curso, tem que ter um tempo de obra, tem que fazer isso, fazer aquilo do jeito que eles querem para batizar. O eunuco, ele ouviu a palavra no mesmo dia, foi ou não foi, igreja? E no mesmo dia ele queria ser o quê? Batizado. E disse: o que impede? Lá na religião de vocês impede? Aqui tem água. Lá impede que eu seja batizado? Ele queria ser o quê? Batizado. Quer dizer o quê? Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e cansa desse mundo, todos que Deus enviar a mim eu vou batizar, porque ninguém vem a nós se o Pai não enviar. Quem compreende isso aí? Só se o Pai enviar. Não tem essa de fazer curso, não tem essa disso nem daquilo, não tem regra. A regra é arrependimento, a regra é crer que Jesus é o Filho de Deus. A regra é querer ouvir a palavra de Deus, é ter humildade de aprender com a palavra de Deus. Essa é a regra. Jesus batizou muitas pessoas, ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos estavam batizando bem mais que João Batista. Lembra que falou isso? Quando Jesus e os discípulos batizavam mais que João, chegou umas pessoas lá e começaram a questionar. Jesus, em 3 anos, com os discípulos, batizou milhares e milhares de pessoas. Você acha que precisou de curso? Precisou de curso? É arrependimento, é coração quebrantado. Ah, irmão, mas você é novo de obra. Batiza agora não, está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido, aceitou Jesus, quer Jesus como seu único Senhor. Batiza e seja uma nova criatura, um filho de Deus e ponto. Pastor, mas a pessoa bebia, a pessoa fumava, a pessoa é assim, a pessoa é assado. Essa criatura vai ficar lá na água. A que vai nascer agora é batizada com o Espírito Santo, vai fazer a vontade do Espírito. É Deus que mostra o que deve fazer, não é homens. Então não adianta criar regras, não adianta os religiosos, ficam com raiva da gente, não tem problema, pode ficar zangado. Eu vou continuar batizando e mostrando o reino de Deus para o povo, em nome de Jesus. Os fariseus, é bíblico, eles não entram no reino de Deus e também fecham a porta do reino de Deus para os que querem entrar, criando doutrinas de demônio, doutrinas de homens, criando regras. Me mostra na Bíblia que Jesus disse que aquele que peca não é para batizar. Tem gente que porque está bebendo, fumando, isso é pecado, é ou não é? Aí fala que não pode batizar por causa disso, é ou não é? Está errado. Tem que batizar para largar isso em nome de Jesus. Não é verdade? Depois que batizar, o Espírito Santo vai guiá-lo para não viver na mesma prática, para não viver na mesma situação. Quem está compreendendo, igreja? Porque Jesus veio pelos pecadores, e esses aí são os pecadores. Vai esperar parar de praticar o pecado para batizar? Nunca vai acontecer isso, porque todos nós somos pecadores. Eu e você não precisamos de ser reconhecidos ou merecedores. Nós só precisamos de uma coisa: da compaixão e da misericórdia de Deus. É por isso que batizamos, para que seja perdoado os nossos pecados e nós não tenhamos dívidas, nem tenhamos ali algum tipo de dívida para o inimigo. O batismo é a remissão dos pecados, é a remissão das dívidas. A pessoa é perdoada as dívidas dela ali naquele momento. Se é feito com todo o coração, aquele momento é perdoado toda a dívida. Por isso a pessoa nasce uma nova criatura na presença de Deus, porque foi perdoado os pecados. A Bíblia diz que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguns vão julgar, igual eu. Quando eu aceitei Jesus, batizei, vim para a presença de Deus, falava: duvido, esse aí 3 meses ele está no mundo, 6 meses ele está no mundo, 1 ano ele está no mundo. Só ia aumentando o tempo. Falaram que eu fui muito novo para batizar, falaram que eu estava com muita sede num pote, falaram tanta besteira, mas eu só dei ouvido para a palavra de Deus e comecei no profeta Isaías. Igual eunuco.
Começa pela palavra, tá bom demais. Ele começou pela palavra e tá bom demais, né, irmão? Não tem esse negócio de tempo, você entende ou não? Se é isso, se é aquilo, não importa. O que importa é o que Deus é em nossa vida. É começar pelo quê? Pela palavra. E o que ele está na mão aqui? A palavra. Glória a Deus. Para encerrar, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo. Filipe pegou umas regras lá para ficar falando para ele. O apóstolo ficou perguntando: você bebe? Você fuma? Você faz isso? Você faz aquilo? Fez isso? Falou: é lícito. Se você crer, o que você fez ou deixou de fazer, Deus já sabe. Deus está preocupado, é o que vai acontecer agora. É uma nova vida. Você não tem que estar interrogando se a pessoa faz isso ou faz aquilo. O passado não importa. O que importa é uma nova vida. O passado vai morrer aqui também, no batismo. Você não tem que interrogar. Você tem que perguntar: você crê de todo o coração? Se a pessoa crê, jamais ela vai querer caminhar no pecado. Ela vai caminhar na presença de Deus. Porque quem crê em Jesus não nega o nome de Jesus. Não nega. Não nega. Então não tem que ter lista. Tem lugar que tem lista, não tem? Tem que ter 6 meses de curso. Quem já foi em algum lugar que tem que ter 6 meses de curso? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu? Quantos meses de curso? 6 meses. E tem umas regras para cumprir. A regra que tem que cumprir: se crê que Jesus é o Filho de Deus de todo o coração, é lícito batizar. Quantos meses dura isso? Dura alguns minutos, às vezes dura meses. Vai da sua fé. Vai do que você quer com Deus. Amém? Tem pessoas que batizam com um dia que vem na igreja, outros é com 6 meses, outro é com 1 ano, outros não batizam nunca. É assim ou não é? A verdade é essa. Então quando você crê, não tem tempo. Quando você crê, na hora. Esqueça esse negócio de regras, tá? Regras criadas por homens. Amém, igreja? Pastor, e se a pessoa viveu uma vida torta? Ele entregou a vida dele e foi para você? Foi para a placa da igreja? Foi para o pastor? Está entregando a vida para o Deus Todo-Poderoso. É Ele que cuida do vaso. Eu e você somos vaso também. Ele cuida de todos. Não tem essa não. É Ele que cuida. É Ele. É isso que nós temos que aprender. É isso. Nós fomos na Bahia e o povo aceitou Jesus. Foi ou não foi? O povo aceitou Jesus e tinha uma discípula cuidando do trabalho lá. E o pastor dela proibiu dela cuidar do trabalho e não deixou cuidar das ovelhinhas. E as ovelhinhas ficou lá, sem pastor, sem obreiro, sem evangelista. Mas ficaram com o Todo-Poderoso e está de pé. E Deus enviou mais gente para lá. Alguns lá não sabem nem ler, mas creu na palavra que ouviram. O poder está na palavra. Então não tem essa de colocar regras. Obreiro Filipe, obreira Lídia, a missionária, viu o trabalho como é que é. É pregar o evangelho. O que sustenta é o poder de Deus. O que sustenta é o quê? Se a pessoa tem caráter com Deus e ela colocou o coração dela em Deus, nunca mais ela volta a mesma criatura. Porque ela vai honrar a palavra que ela tem com Deus ali. É isso que faz a diferença. Deus, Ele honra ou não honra? Então quem tem que honrar, a partir de agora, é nós também. No caso, pastor, mas eu batizei há 10 anos, 15 anos atrás. Não importa, tem que continuar honrando todo dia. Não se esqueça disso. Aqui o casamento é até que a morte separe, é ou não é? E a aliança com Deus é eterna, ninguém pode quebrar. O que você fez a promessa há 10 anos atrás é hoje. Há 15 anos atrás é hoje. Há umas semanas atrás é hoje ainda. Há 100 anos atrás continua sendo a mesma. Jesus é o mesmo ontem e sempre. A palavra dele é a mesma também. Então não vem com essa.
Ah, pastor, estou diferente, os tempos estão mudados, o problema é teu, a palavra de Deus é a mesma. O mundo vive mudando, a palavra de Deus é a mesma. Vai nessa aí, em pleno século 21, sai dessa conversa. Pode ser no século 1000, a palavra é a mesma de Deus. Não tem gente que usa essa expressão? Fulano vive na idade média, não é? Eu vivo na palavra de Deus, não é idade nenhuma, é a palavra de Deus. Eu faço o que o meu Deus manda. Eu não vou na conversa do mundo. Não vos conformei com esse século. Eu fico indignado que tem pastores, obreiros, discípulos, apóstolos se rendendo para as coisas desse mundo. Não se conforme com as coisas desse mundo. Deus deixou o livro da vida para a gente aqui, a Bíblia. É sagrada. Ninguém toca, igreja, ninguém toca. Eu queria tanto que alguns que pensam mal, pelo menos buscasse compreender as coisas de Deus antes de ficar pensando mal. Se humilha para Deus, antes que fique ruim para você. Porque o dia mal chega para todo mundo. Vai chegar o dia ruim para você também. Até você que faz o mal, vai chegar um dia ruim para você. Não é verdade, igreja? Pensa com amor nisso aí que o pastor está pregando. Tenta compreender as coisas de Deus. As coisas do mundo você compreende com tanta facilidade. As coisas dessa vida ninguém precisa te ensinar. Que você tem que acordar para ir para a escola, tem que acordar para ir trabalhar, tem que cuidar da família, não é verdade? Você tem que escovar dente, beber água, alguém tem que mandar você fazer isso? Não, porque as coisas físicas. E porque as coisas de Deus? O pastor prega e você às vezes fica com o seu coração duro, pensando mal do pastor ainda. Um dia vai chegar o seu dia mal também, e você vai ver. Eu passo aflição, luta, mas eu estou na presença de Deus. Eu vou vencer, porque Jesus venceu. Então torna para os caminhos do Senhor. Torna para Deus e Deus vai tornar para você. Amém, igreja? Se o eunuco que não era nascido de Deus, Deus foi buscá-lo para que ele não se perdesse. Imagina você que é nascido de Deus e se perdeu no meio do caminho. Você acha que Deus não vai buscar você? Vai buscar. Deus não tem prazer nem na morte nem do ímpio. Deus não quer que ninguém morra. Antes seja salvo e tenha a vida eterna. Deus tem prazer que você tenha a felicidade e a paz. Então, igreja, não tem essa de curso, não tem essa de meses, porque tempo, épocas e meses pertence a Deus. A nós não pertence tempo nem época, pertence a quem? Eu e você não podemos determinar quando a pessoa tem que se arrepender ou não. Eu e você não podemos determinar quando a pessoa vai servir a Deus ou não. O tempo chama-se hoje. Todos que vier a Deus por intermédio de Jesus hoje, falar, pastor, batiza, eu batizo. 5.000, 10.000 pessoas, 100.000, até quando eu não tiver mais força para respirar, eu vou estar batizando em nome de Jesus. Não tem essa. Glória a Deus. Que Deus cresça e que nós se diminua cada vez mais. Amém? Vamos continuar aqui a palavra. O que impede que eu seja batizado? Aqui está a água. Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha como conclui o batismo. Como é maravilhoso, né? É ou não é? Tem gente que acha que vai ser salvo vai dando cambaiota, dormindo lá no monte, é ou não é? Jejuando 50 dias, 50 noites. Não, creia que Jesus é o Filho de Deus e será salvo tu e tua casa. Pastor, e o jejum, a oração? Isso é um cumprimento da salvação. Isso não salva. Isso é só um acréscimo que Deus dá. É arma para você vencer o inferno. Então não confunda uma coisa com a outra. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Será salvo tu e tua casa. O diabo não toca na tua família se você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. O diabo não toca. Deus muda a história. Amém, igreja? Então é isso.
Isso é o que concretiza o batismo. Você entendeu, Pedro Henrique? Entendi. Entendeu tudinho? Entendi um pouco. O que conclui o batismo é se você crê de todo o coração. É lícito te batizar se você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Mas não é crer somente e responder exteriormente. Não. É dentro de você já está formando o compromisso de servi-lo aqui na terra para sempre, enquanto você caminhar por ela e adorá-lo eternamente no céu, dentro de você. De todo o seu coração tem que ser, de toda a sua alma. Antes de edificar uma casa, é necessário que nós façamos o alicerce antes e calcula. É obrigado você fazer um alicerce antes de fazer uma casa, ou não é? Não é obrigado? É uma obrigação antes de você construir uma casa, você fazer os cálculos, né? É ou não é? Toda casa que você for fazer, sendo uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, ela tem que fazer o cálculo, ela tem que fazer o alicerce, ela tem que fazer a estrutura de acordo para suportar o peso daquela torre. É assim ou não é? Então, quando a gente perguntamos o crer, é que você vai ali fazer um alicerce dentro da sua vida e colocar toda a sua força e toda a sua vontade nessa decisão que você vai tomar. Porque essa decisão, alguns tomam essa decisão, uma decisão maravilhosa. A melhor decisão que eu já tomei na minha vida é servir Jesus e estar nos caminhos do Senhor. É a melhor, mas é um caminho estreito, né? É uma porta estreita, é um caminho que por amor do nome do Senhor, muitos nos odeiam. Seremos odiados de todos, por causa do nome do Senhor. Todos vão nos odiar, por causa do amor do nome do Senhor que está em nós, o amor. Se você ama a Deus de verdade, o mundo vai odiar você. Porque onde você for, você vai falar de Deus, das coisas de Deus, de salvação, de Jesus, do Espírito Santo, vai orar, e o mundo não quer saber disso, e vão te odiar. Jesus disse isso, mas Jesus disse: regozijai-vos, porque se vos injuriarem e mentirem contra vós por causa do meu nome, porque é grande o vosso galardão lá no céu. A nossa recompensa está em Deus, então vamos ser odiados. O caminho é estreito, o caminho é apertado, só quem se esforça chega na salvação. E você tem um jeito de soldado, né? Agora vai ser um soldado de Cristo. Então um jeito assim, focado. É bom ter esse foco, porque quem coloca o coração e é focado, ninguém tira ele da presença de Deus. Você crê, filho, de todo o coração, de toda a inteireza de coração, de todo o seu eu, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Você crê de toda a sua alma? Sim, creio. Você está batizando, vai aceitar Jesus hoje aqui, ó. Tem muitas testemunhas para a glória de Deus. A esposa está aqui, e o Pedro Henrique, ele acabou de confessar que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem ouviu ele falar isso? Ele está diante de muitas testemunhas, muitas testemunhas. E eu sei que Deus está aqui conosco. Amém, igreja? Você sabe que no mundo vai ter aflições, Jesus disse, né? Sim, já estava nela já. Agora acho que não estou mais. Não estou mais. Porta do Senhor, não estou mais na aflição. A aflição é sem Ele. A aflição saiu. Saiu sexta-feira. Ele estava com uma dor, com uma aflição na alma. Mas mesmo assim, no caminho do Senhor, nós vamos ter dores e vamos chorar. Muitas das vezes vamos se sentir ali excluído da sociedade. Mas aí prova o amor de Jesus por nós, que Ele jamais vai deixar a gente.
Jesus nunca vai te abandonar. Ele vai cuidar de nós para sempre. É o caminho que o mundo não aceita a gente. Mas o mundo matou o Rei da Glória. A vida do Senhor foi tirada aqui da terra também. Então nossa vida é tirada aqui da terra também quando batizamos na água e nascemos um homem espiritual para Deus. Então é de todo o coração, filho, que você aceita Jesus. Sim, Senhor, de todo o coração e alma. Diante do Espírito Santo de Deus, o qual pela misericórdia de Deus habita na minha vida. É de todo o seu querer, de toda a sua alma, de toda a sua vontade que você aceita Jesus. Você não está aqui por causa da sua esposa. Você não está aqui porque alguém lhe obrigou, alguém fez algum tipo de ameaça, ou você está aceitando de livre e espontânea vontade. Eu tenho que fazer essa pergunta para que fique registrado na terra e no céu. O registro está escrito no livro agora. Esse registro que está sendo perguntado aqui. Autoridade de Deus instituída pelo Espírito Santo. Eu estou aqui para fazer esse trabalho. Então, diante de todas as pessoas que estão aqui, diante do Espírito Santo de Deus, ninguém te forçou. Você não está batizando para que a sua esposa fique feliz. Você não está batizando porque você quer deixar alguém feliz. Não, né? Você está batizando porque você aceita Jesus como único e exclusivo Senhor da sua vida. Sim, Senhor. Aceita Jesus como único e exclusivo Senhor da sua vida? Sim, aceito. Então, sendo assim, eu vou batizá-lo em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Pode entrar aqui, ó. Glória a Deus, igreja. Pode ficar em pé por enquanto, tá? O rapaz é alto, tem 1,80 m, 2,5 1,85 é minha altura. Glória a Deus. Amém. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus está levantando hoje aqui. É mais que um filho, é um soldado para ganhar almas para o reino dele. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Hoje você já está ganhando uma. A sua alma está ganhando a sua alma para Jesus. Você crê? A Bíblia diz: o que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Sua alma estava perdida, mas hoje você está ganhando ela para Jesus. Diga amém. Amém. Ele está emocionado. Dá um abraço aqui. Acabou, filhinho. Vou batizar você. Ele não vê a hora de ser batizado, sabia? É que o pastor é assim, gosta de pregar, edificar. Você vai ser assim também. O seu culto vai ser 2h30 para o Senhor. Ele vai ganhar muitas almas. Deus sabe de onde tira, não é verdade, igreja? Deus sabe. Amém? Então, igreja, quem ouviu que ele declarou que Jesus é o Filho de Deus? Quem ouviu isso aí? Você crê que Jesus é o Filho de Deus de toda a sua alma? Creio. Você crê que Jesus vive, está vivo, está sentado à direita do Pai, o Deus Todo-Poderoso? Sim, Senhor. Você crê que Jesus morreu aqui na terra, tiraram a vida dele da terra, e Deus o ressuscitou, e hoje ele está ao céu, no trono, sentado à direita de Deus? Eu creio. Então, sendo assim, é lícito te batizar em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, igreja. Põe a mão no coração, filhão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, Pai, abençoa, meu Deus, ainda mais essas águas. Que o poder e a glória do Senhor esteja neste lugar mais forte ainda, em nome de Jesus. Pai, apresenta ao Senhor Pedro Henrique. Meu Deus, receba, Senhor, a alma dele, meu Pai, e o nome dele aí no reino dos céus, no livro da vida. Senhor, este que estava cansado deste mundo,
cansado das coisas desse mundo, se rendeu ao Evangelho Santo do Senhor. Te agradecemos por esta alma, meu Pai. Eu não sou digno de batizá-lo, meu Pai, mas o Senhor me ungiu com a misericórdia infinita do Senhor, meu Deus, e eu vou trabalhar sendo servo do Senhor, meu Pai, aonde o Senhor me enviar. Meu Deus, é uma festa, junto com os irmãos, batizar o Pedro Henrique, em nome de Jesus. Digam a glória a Deus, diga graças a Deus, amém, bem forte para Jesus. Cadê a esposa? Participou de todos esses momentos, cadê ela? Pode deixar aqui do lado, é o presente, cadê a filha que está fazendo aniversário? É a filha ou filho? A filha. Põe, dá no colo da mamãe. Tira a foto da mamãe aqui perto do marido. E a Sofia também. Porque no batismo da Sofia vai lembrar. Fica desse lado aqui, tá? Precisa de alguém. A esposa vai ficar desse lado aqui, ó. Aqui do lado aqui. É, isso. O papai vai nascer para Deus hoje, tá, filha? O nome dele vai para o reino de Deus hoje. Onde está o seu nome lá? Tá bom? Em nome de Jesus. Ela está entendendo. Deixa eu perguntar para ele novamente. Pedro Henrique, quando você descer as águas, pode olhar para o pastor, por gentileza. Quando você descer as águas, igual o eunuco. O eunuco, ele era servo deste mundo, da religião. Mas quando ele batizou, aceitou Jesus. Jesus foi o único Senhor dele. Assim vai ser você. Quando eu te batizar aqui, descer as águas, o Pedro Henrique, a velha criatura, o velho eu, vai morrer aqui e sepultar aqui. É isso que você quer? É isso que eu quero. Você aceita Jesus, Cristo de Nazaré, como único, suficiente, exclusivo Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Você crê na santa palavra do Senhor? Sim, eu creio. Você crê que a palavra de Deus é sagrada? Sim, eu creio. Você está fazendo uma aliança com a palavra de Deus. Você está fazendo uma aliança. Você confirma esta aliança com a palavra de Deus? Confirmo. Vai ser fiel a Deus? Sim, Senhor. Vai andar na justiça do Senhor? Sim, Senhor. Amém. Sendo assim, eu te batizo em nome de Jesus. Um minutinho só, ele já quer batizar, segura. Uma mão, você está para respiração, né? Soldado já está ligado nas coisas, amém? Para que se cumpra a justiça de Deus, é lícito que eu o batize, porque ele crê, e ele confessou, diante de todos, principalmente diante do Espírito Santo de Deus que habita em mim, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que se cumpra a justiça. Eu batizo Pedro Henrique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Hoje nasceu o Filho de Deus, amém, igreja? Bem forte para Jesus. A esposa, a filhinha aí, ó. Tira a foto da esposa aqui, ó, com ele, por gentileza. Tira a foto aí, cadê o certificado? Igreja, esse aqui é um certificado para trazer a lembrança, mas o que é válido é o que está no céu. Deixa a esposa segurar junto. A esposa segura do lado assim, ó.
É para que os inimigos vejam que o nosso Deus é poderoso. Pode postar nas redes sociais. Eu falei, o que Deus enviar aqui, quer batizar, eu vou batizar. A palavra do profeta não cai por terra. Todos que Deus enviar, eu vou batizar. Aceitou Jesus, eu vou batizar. Amém? Então, por hoje, eu ainda tenho um trabalho para fazer ali. Tem uma visita. Glória a Deus, tirar foto dos irmãos. Cadê ele? Deixa a esposa aqui do lado. Missionária, a esposa fica aqui, fica do lado da esposa lá. Isso.